Mas aqui nós vamos pensar em xadrez escolar, tá? Primeiro, o que é importante trabalhar no xadrez escolar? Quantos lances irregulares eu vou trabalhar dentro da sala de aula? É importante você punir o seu aluno, sim, tá? Se você não pune o seu aluno por lance irregular, ele vai continuar errando sempre. Aquele benefício da tomada de decisão, da paciência, de analisar as consequências dos seus atos, todos esses benefícios do xadrez, eles não serão aplicados se vocês simplesmente não colocarem uma regra de lance regular na sua sala de aula. Então, você precisa colocar uma regra de lance regular na sala de aula. A questão é, antes de eu falar o que é os tipos de lances regulares, que vocês já viram no vídeo, mas eu vou comentar de novo aqui. Antes de eu falar a quantidade de lances regulares que eu quero colocar na minha aula, eu preciso entender qual é o objetivo que eu quero para aquela aula. Qual é o objetivo? Se eu quero, por exemplo, se eu falo para os meus alunos que a coisa mais importante do jogo de xadrez é você perguntar o porquê. Não adianta alguém falar para mim que quer fazer o roque, quer dar checkmate, não, é perguntar o porquê. É o seu adversário fazer um movimento e você perguntar na sua cabeça, por que ele fez isso? Analisar o que ele quer, analisar onde ele está atacando. Quando eu observo que os meus alunos estão com muitos problemas no porquê, não estão perguntando porquê, estão tomando checkmate de bobeira, estão entregando peça de bobeira, eu coloco um lance irregular, perdeu. Um lance irregular. E aí o que acontece? Quando eu coloco aqui um lance irregular, eu forço o meu aluno a começar a pensar antes de fazer qualquer movimento. Olhar o que o adversário jogou. Por exemplo, no campeonato que tem na nossa cidade aqui, a primeira rodada do campeonato, de 50 tabuleiros, 20 terminam com lance regular. Na segunda rodada, 15. Na terceira rodada, 10. Na quarta rodada, 3. Na quinta rodada, 1. Por quê? Eles começam a analisar melhor a quantidade de lances regulares. Aqui no campeonato da nossa cidade, que tem aqui, usa-se 3, é um campeonato rápido, e usa-se 3 lances irregulares, perdeu a partida. No campeonato municipal, o escolar da cidade, ele usa 2 lances regulares, perdeu a partida. No primeiro, 2 minutos de acréscimo para o adversário, no segundo, perdeu a partida, que é o que a FIDE usa. Então, mas aí vamos lá, isso é para torneio municipal, que usa reloginho bonitinho, para o outro campeonato da cidade aqui, que usa a maioria dos tabuleiros. Tem aplicativo de celular. Os alunos estão jogando contra os outros sem tempo, sem nada. Na escola é assim. Então, na escola, você tem que definir a quantidade de lances regulares que eles podem fazer. Então, vamos lá. Você acabou de ensinar o movimento do cavalo, você precisa ensinar o movimento do cheque. Você pode ensinar o movimento do cheque falando sobre lance irregular. É tranquilamente viável. Ou você pode ensinar cheque. Na aula seguinte, em vez de você ensinar checkmate, você ensina lance irregular. Essa ordem, ela tranquilamente pode ser alterada, tá? Você pode ensinar lance regular primeiro, você pode ensinar cheque primeiro. Pode ensinar os dois juntos. Tranquilo de ensinar assim. Esse, vou falar para vocês, eu acho que se bobear, é o único momento do nosso sistema que a gente vai falar assim, assim é melhor ou assim é melhor. Não. Qualquer uma das duas maneiras é tranquilo de fazer, tá? O que vocês podem fazer? Eu gosto de ensinar cheque, já falando de lance regular um pouquinho, e na aula seguinte, reforçar entrando com lance regular. Que aí eles estão relembrando o que é cheque e eu estou batendo no que é lance irregular. Tá? Agora, alguém quer falar alguma coisa sobre lance regular?
Eu gosto muito de botar eles para procurarem no dicionário o que é a palavra irregular, o que é a palavra ilegal, o que é a palavra proibida. Eu faço esse debate com eles aí, jogando um pouco para o lado do português, para trabalhar com eles o que eles podem e o que eles não podem. Lembra que eu sempre falei que eu trabalho um pouco de regras na sala de aula? Então eu gosto muito de levar para esse lado do português. Vamos abrir o dicionário, vamos olhar o que é. Quero que vocês falem comigo o que quer dizer palavra proibida, o que quer dizer a palavra irregular, o que quer dizer a palavra ilegal. E os alunos debatem isso, é um debate bem interessante na sala de aula, com os alunos, até com os alunos pequenos, eles entendem bem isso, tá? E agora está na vez do Leandro falar alguma coisa. Eu só queria fazer um comentário. A gente tem o hábito, né? A gente acostuma, é fácil a gente falar sobre os lances irregulares quando estão envolvidos os movimentos das peças, né? Por exemplo, o bispo andar fora da diagonal dele, o cavalo andar diferente, às vezes o rei tentar se mover para uma casa atacada, são lances irregulares fáceis de serem identificados. O problema que a gente tem é quando a gente começa a levar essa garotada para participar de competições que existem outros lances irregulares que não são os lances de movimento, que são os lances de regras de competição. Por exemplo, fazer o roque com as duas mãos é um lance irregular no xadrez competitivo. Na hora da promoção, você avançar o peão e não colocar a dama e o adversário jogar é um lance irregular, né? Mas não é um lance regular tão simples da gente identificar assim como se trata dos movimentos das peças. Então, assim, claro que no começo nós vamos falar dos lances irregulares de movimentos, que são mais naturais deles perceberem. E depois, quando chegar a hora de vamos fazer uma competição interna aqui na sala, então agora você não pode de forma alguma fazer o roque pegando na torre primeiro. É um lance irregular. Você tem que tocar o rei primeiro, andar duas casas com o rei primeiro, depois passar a torre. Na hora da promoção, você avançou o peão, você tem que colocar a peça no lugar antes de acionar o relógio. Porque muitas vezes na escola a gente não tem relógio para fazer isso. Mas numa competição, se a criança avançar o peão, colocou a dama, né, não colocou a dama e acionou o relógio, é um lance irregular. Então, assim, é um tema que a gente tem que tirar um dia, uma hora, uma aula para falar sobre isso quando a gente vai levá-los para uma competição. São lances irregulares, assim, clássicos de competição, né? Vai lá, Eli. Exatamente. Camila, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Aí eu te respondo aí a sua pergunta. Então, o Leandro já adiantou um pouquinho de quais seriam os tipos de lance regular que eu ia falar, né? Que os lances regulares são mexer com peças erradas. Então, a gente tem muito lance regular de peão capturando para trás, de bispo da Casa Branca caindo na Casa Preta. Detalhe, até engraçado que tem partida que você chega para olhar assim, os alunos estão tem um aluno com 2 bispos na mesma cor e o adversário nem viu. Tá? Isso é muito comum de sala de aula. Muitos alunos erram algum tipo de movimento e o adversário não repara. Na sala de aula isso é muito comum, tá? Mas vamos lembrar, se a gente estiver na sala de aula, a gente vai tentar resolver resolver o problema, vai tentar voltar o lance. Até legal pegar isso com os alunos, tentar voltar o que eles fizeram, para tentar achar o erro. Isso vai ajudar eles no aprendizado do xadrez e nas outras coisas da vida também. Mas o principal erro de lance regular é movimento de peça. Botar o rei em casa ameaçada, como o Leandro falou. O roque, fazer o roque com 2 mãos é muito problemático. Por isso eu ensino para os meus alunos e vou ensinar para vocês. Xadrez a gente joga assim, pega as 2 mãos, coloca as 2 mãos debaixo da perna, não é para sentar em cima dela não, para ficar com a mão dormente. Bota lá na beiradinha, perto do joelho, as 2 mãos. Quando o seu adversário fizer um movimento, primeira coisa, por que ele fez isso? Já responde também, Camila. Por que ele fez isso? Tá com a mão debaixo da perna ainda. Tá, ele fez isso por causa disso. Tá, o que eu vou fazer? Tô com a mão debaixo da perna ainda. Já sei o que eu vou fazer. Vou andar com a dama. Vou botar ela onde? Tá com a mão debaixo da perna ainda. Vou botar ela ali. Ok.
pega a dama e coloca lá. Se você faz esse trabalhozinho com seus alunos, você diminui muito a quantidade de lances regulares na sala de aula. Tá? Na primeira aula que eu falo sobre lance regular, eu gosto muito de colocar o seguinte: um lance regular perde. Por quê? Para eles vivenciarem lances irregulares. O objetivo daquela aula para mim ali não vai ser dar checkmate, não vai ser capturar mais peça, não vai ser dar cheque, vai ser não errar. Porque um dos dois vai errar. Os alunos de vocês, alguém vai errar. E aí eu coloco, quem cometeu um lance regular, perde. E aí eles vão jogando. Vão jogando. E aí, de repente, você pode parar o jogo no meio, ou você pode falar com eles assim, quem cometeu um lance regular perde, ou quem capturar todas as peças do adversário e deixar só o rei, ganha. Então, nunca vai acontecer isso, porque vai ter um lance regular antes. Mas você vai vivenciar esse lance regular. E aí você bota sempre uma criança para ser o árbitro. Principalmente quando tem lance regular, a ideia de você ter árbitros é muito importante. E nessa aula de lance regular, coloca 2 árbitros ou 3. Coloca um só, não. 2 ou 3, para ter mais alunos fiscalizando os alunos dentro da sala de aula. Na sala de aula, os erros de lance regulares então vão ser mais esses. Fazer o rock com 2 mãos. Tem uma jogada que é até engraçado na sala de aula, que é difícil a gente mensurar se é lance regular ou não é, né? O aluno vai e pega, o adversário faz porque a gente não tem relógio. O que acontece? Por exemplo, quando você está jogando num xadrez, numa competição, se eu estou em xeque e pego uma peça, coloco ela num lugar, e quando eu vou acionar o relógio, eu vejo que eu estou em xeque, volto aquela peça e me livro do xeque, ou com aquela peça, caso ela possa, ou se ela não puder, faço outra coisa, isso não é jogada regular. Só que quando você está na sala de aula, ele não tem o relógio. Aí o adversário ataca o rei, a criança não vê, faz um movimento, solta a peça no lugar, aí olha e fala assim, não, eu estou em xeque, não posso fazer isso não. E aí? E aí, Leandro, esse foi um lance regular? Pois é grave, né? A regra da FIDE, de acordo com a regra da FIDE, não, né? Só depois que ele aciona o relógio é que ele terminou o movimento dele. E enquanto ele não aciona o relógio, ele pode falar assim, opa, peraí, dei bobeira, vai lá e volta o movimento e faz o movimento correto, né? Mas em sala de aula, se não tiver o relógio... Mas vamos pensar em sala de aula. Vamos pensar, Júlio César, responde para mim. Você vai me responder e depois você vai fazer uma pergunta. Fechado? Não, peça tocada é peça jogada? Sim. Peça tocada é jogada. Você é obrigado a jogar. Não pode, mesmo você não acionando, você tem que jogar a peça, né? Então, teve uma partida que o Kasparov e Judith Polgar, né? O Kasparov tocou a peça e ele perderia, né? Ele voltou, né? E deu até uma repercussão muito grande até no mundo do xadrez, né? Essa jogada aí contra a Judith Polgar. Mas fica à vontade. Então, Júlio, a gente tem que pensar no seguinte: peça tocada é peça jogada. Porém, existe a regra do xadrez que fala que você não pode botar o seu próprio rei em perigo ou deixar o seu rei em perigo caso você tenha uma saída possível. Por exemplo, se ele atacou o seu rei e você tocou numa peça e aquela peça não defende o seu rei e você não fez nenhum movimento com aquela peça, na regra do xadrez ele fala que você pode mexer com outra peça. Sim, inclusive se tiver feito o movimento, né? Por exemplo, isso é importante. O seu rei está em xeque, você tocou na dama, jogou a dama em outro lugar, não saiu do xeque, soltou a dama em outro lugar, não saiu do xeque, e antes de acionar o relógio, você... Opa, peraí, eu estou em xeque. Então, se com a dama você não tiver como cobrir o xeque, você não é obrigado a jogar com a dama. Você volta a dama para onde ela estava e pode mexer outra peça, qualquer outra peça.
Você só é obrigado a mexer com a dama se com ela for possível sair do cheque. Então a regra do xadrez te dá essa é lógico, né? Isso, se a gente pensar, é lógico, né? A primeira regra do xadrez é o rei não pode se mover para uma casa ameaçada, né? E o rei, quando ameaçado, tem que sair dessa ameaça, ou se movendo, ou botando alguém na frente, ou capturando quem ameaçou o rei, né? Então, peça tocada é peça mexida, desde que exista um lance legal para essa peça tocada. Se qualquer lance que você fizer com essa peça não for legal, você pode soltá-la e mexer com outra. Tá? E esse lance do Kasparov com a Judith Polka, o Kasparov tinha um lance legal para a dama, né? Que era entregar a dama. O único lance legal que ele poderia fazer com a dama era botar numa casa que ele perderia a dama. Né? Então acho que, claro que isso vai um pouco além do que a gente tenta passar em sala de aula, do que acontece normalmente em sala de aula, mas são situações que podem acontecer e que a gente tem que estar preparado para responder. Né? Eu dei cheque e ele pegou na torre, moveu a torre, agora ele quer voltar à torre. Não, ele percebeu que estava em cheque, ele tem o direito, se a torre não livra do cheque, de mexer com outra peça. É a regra, né? Vocês estão falando, a partida que teve com a Susan? Susan? Ah, tá. Uhum. Eu já vi a história dela todinha. Ela é fantástica, né? Ela nossa. Ela fazia partida usando telefone só de falar, né? Pela história ela jogava muitas partidas às cegas, né? Sem olhar o tabuleiro. Isso. Foi, assim, lógico que a irmã dela, a Judith, foi a maior jogadora, né? A maior campeã de todos os tempos. Mas a Susan foi quem abriu as portas também. E foi também a primeira grande mestre. Enfim, né? Ela é fantástica. Tem um documentário, para quem não conhece, documentário da BBC sobre a história da Susan Polgar, fantástico também. Inclusive, esse documentário, eu tenho todos os vídeos, eu não sei se está disponível tá disponível no YouTube. Todos os vídeos desse documentário, que conta um pouquinho sobre a vida dela. Né? É legal. Mas então, assim, a questão do lance regular, das regras, a gente tem que ficar atento porque vão surgir situações complicadas e a gente tem que tomar uma decisão. E para não ser injusto com uma criança, com um aluno, com outro, a gente tem que conhecer a regra e falar, não, a regra é assim. Mas não pode voltar a peça e está deixando ele voltar só porque ia dar o checkmate. Não, infelizmente não é por isso. Não é porque eu quero dar uma chance para o seu colega. É porque a regra diz que ele tem o direito de trocar de peça, se a peça que ele pegou não cobre o cheque. Né? Aí o que a gente tem que pensar? Pedagogicamente falando, qual é a melhor estratégia para usar na sala de aula? Eu, particularmente, quando os alunos já estão jogando xadrez bem, você pode colocar 3 lances regulares, perde o jogo, ou 2 lances regulares tranquilamente. Numa aula que você quiser que eles melhorem essa parte do porquê, coloca um lance regular só, tá? Enfatiza com eles. Se eles estiverem em cheque, colocarem a mão em alguma peça e aquela peça puder defender o cheque, eles são obrigados a defender com aquela peça. Para quê? Porque isso vai ser importante para eles aprenderem a pensar com o cérebro e não com a mão. Quando os meus alunos ficam botando a mão na peça para pensar o que vai fazer, eu pergunto para eles, deixa eu ver sua mão aqui. Aí eles me mostram. Eu estou vendo se o cérebro está na sua mão aí, porque você está pensando com a mão. E aí eu trabalho muito isso. Tem que pensar com a cabeça, com o cérebro, não com a mão. O cérebro não está na mão, está dentro da cabeça. E isso é incrível o que ele falou, porque é o seguinte, a gente como árbitro dos jogos escolares, a gente presenciou situações que a gente ficava com o coração na mão, porque assim, a criança levava um cheque, aí pegava a dama e mexia lá para o canto do tabuleiro, não saía do cheque. Aí o adversário acusava o lance irregular. Aí a gente ia lá e falava, então tá, vou anotar aqui o lance irregular, volta a dama para onde estava, agora joga de novo. E a gente via que a única saída para o cheque com a dama era entregando a dama para o adversário. E aí a criança ia lá e mexia, e não mexia com a dama, mexia com outra peça. Mas o correto é ela mexer com a dama, porque ela tocou na dama. Então é possível fazer esse lance com a dama. Aí a gente, como árbitro, tinha que interferir e falar, não, peraí, você tocou com a dama, você tem que jogar com a dama.
Aí ela ia lá e entregava a dama. E além de cometer o lance regular, ainda entregavam a dama. Então, assim, a gente ficava com o coração na mão, mas é a regra, né? E o pior, né, Leandro, que nem eles sabem. Eles então, não sabem, eles acham, às vezes acham que... Você não falava nada, por exemplo, porque você não vai falar para ele, você tem que defender com a dama. Se ele não defender, a gente tem que acusar. Mas aí o que acontecia? O aluno pegava, não defendia com a dama, o adversário não falava nada. Aí você viu o adversário pensando para jogar assim, senão não é possível que ele não vai falar. Aí você falava, mas nem ele sabia da regra. E isso é importante para os alunos de vocês. Só para saber um pouco, assim, na dinâmica do torneio, é o adversário que acusa o lance irregular e aí o juiz, a partir daí, ministra a forma como o lance vai se reverter no lance regular. Tipo, nesse caso, o adversário acusou o lance regular do menino que pegou a dama, né? Uhum. Aí vocês foram lá e disseram, isso é um lance regular, você tem que voltar. E aí ele voltou e ele mexeu com outra peça, não com a dama. Aí o adversário não acusou, né, que ele deveria mexer, continuou jogando. Aí no caso, o juiz tem que intervir e dizer, não, para, apesar do adversário não... Isso. O árbitro, o que ele assiste na partida... Porque o que acontece no torneio de xadrez? Normalmente você tem um árbitro para 10 mesas, né? Então o árbitro ele é solicitado. Mas se ele presenciar alguma irregularidade, ele fala. Ele tem que falar. Entendeu? Então, o árbitro está vendo que o cara cometeu um lance irregular. O árbitro tem que falar. Ele não pode se abster, não. Tem que falar. Tá? Mas o que acontece normalmente é que, às vezes, isso acontece quando o árbitro não está vendo. Porque você tem um árbitro rodando o salão. Né? Aí, se o árbitro não está vendo e o adversário não acusou, passou. O árbitro chega lá depois, não, é porque 3 jogadas atrás ele mexeu aqui. Não, então já era. Se há 3 jogadas atrás ele mexeu e você continuou, aí já passou. Agora, se o árbitro estiver assistindo, ele acusa. Né? Principalmente com a partida rápida. Então, gente, lance irregular que a gente tem que pensar, basicamente são esses. E agora eu vou falar de cheque, porque eu falei o lance regular primeiro, apesar de eu gostar de dar na aula ao contrário, porque para a gente já emendar direto em checkmate, que aí a gente já vai pegando um gancho de um no outro aqui, tá? Não, porque eu te atrapalhei também. Eu falei primeiro dos lances irregulares antes da hora. Não, aqui tá tranquilo. Olha, eu vou apresentar a tela para vocês, porque eu vou falar com vocês sobre cheque e vou falar com vocês sobre susto. Antes de eu apresentar a tela para vocês sabiam que no xadrez tem susto? Alguém sabia? Susto. O Ramon sabia. O Júnior não, pela cara que ele fez. Eu já levei muito susto já. Falando sério. Mas alguém sabia? Rafael não, já balançou a cabeça ali. Camila, você sabia que no xadrez tem susto? Sabe como é? Susto. Você já levou susto? Jogando. Então. No checkmate, quando tu não sabe nem de onde que vem, e tu olha assim, ele... E quando pega a rainha da gente? Olha só. Nossa, eu levo um susto danado, meu Deus. Vocês duas tomaram um susto diferente. Vê que não tem escapatória. Ó, existe um susto que provavelmente muita gente não sabe. Sabe aquele que você está jogando contra o seu adversário, ele vai atacar o seu rei e você toma um susto. Aí você toma um susto e joga qualquer coisa. Cara, você toma um susto e não analisa. Acontece muito na escola. O aluno simplesmente toma um susto quando toma um cheque. Então nós vamos falar de cheque e vamos falar de susto. Como que eu ensino cheque? Como que eu ensino para os meus alunos o que é um cheque? Primeiro, eu adoro usar os meus alunos. Eu já falei isso para vocês várias vezes. Então eu viro para um aluno meu e falo assim, ó. Chego perto do meu aluno e falo assim, ó. Eu quero encostar o meu dedo no seu nariz. E você tem que arrumar um jeito de eu não encostar o meu dedo no seu nariz. Mas eu vou devagarzinho. Aí eu vou andando devagarzinho. Quando eu estou chegando perto do nariz dele, ele faz assim, ó. Foge com a cabeça para o lado. O que vocês repararam agora? Por que eu não consegui encostar no nariz dele? Aí as crianças falam,
Ah, porque ele fugiu. Olha, no xadrez, quando eu estou atacando o rei do adversário, ele pode fugir. Ah, então agora vamos lá. Você não pode fugir. O que você vai fazer agora? Eu vou com o dedo. Aí ele pega e bota a mão na frente. Aí eu, tá vendo? Não consigo encostar no nariz dele de novo. Por quê? Aí alguém fala, porque ele defendeu, ele defendeu aqui. Aí o outro fala, porque ele bloqueou o caminho. Então, ou seja, a segunda maneira que nós temos de defender o nosso rei é colocar uma peça na frente. E aí a terceira maneira, é raro alguma criança descobrir, mas já aconteceu. Eu vou com o dedo, o aluno vai e pega e segura o meu dedo assim, ó, e tira o meu dedo dali. Aí eu falo assim, lá, ó, capturou a peça. Então, ou seja, existem 3 maneiras quando o meu rei está sendo atacado de eu escapar desse ataque. Aí eu falo para eles assim, mas quando o meu rei está sendo atacado, como é que é o nome disso? Aí a maioria vai falar checkmate. A maioria, tá? Quando eles estão aprendendo, eles vão falar checkmate. Aí eu, não. Olha, toda vez que alguém atacar o meu rei, eu vou dizer que o meu rei está em xeque. Aí eu vou perguntar para vocês, quando eu atacar o rei do adversário, eu preciso falar que ele está em xeque? Resposta para a Camila. Não. Eu não preciso falar que o meu adversário está em xeque. Agora, vamos pensar aqui. Vamos pensar pedagogicamente falando. Será que... Vou perguntar para a Camila, que foi que fez a pergunta. Camila, será que na sala de aula, pensando de maneira pedagógica, no aprendizado dos alunos, eu falar para o meu aluno que ele está em xeque, é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? O que você acha? Não tem problema se você errar na resposta. Só liga o microfone, por favor. Eu acho que é uma coisa boa eles avisarem. Por quê? Eu, no meu ponto de, assim, vista, eu acho que é ruim. Eu não sei. Você vai avisar. Não sei. Você está entregando, pode, né, para ele. Mais erros, eu acho, se não avisar. Ou tu bota esse limite, em certos jogos tu avisa, assim, e outros não, para eles já ficarem atentos, né, para perceber, saber perceber. Quando eu pensaria, Mila, é Mila seu nome? Camila. Isso, Camila. Eu pensaria assim, gente, mas aí eu já vou estar... não sei, será que eu vou estar desenvolvendo no aluno a atenção dele? Eu vou estar contando para ele o cheque, né? Eu vou contar para ele que eu vou entregar no próximo movimento, né? Então, assim, não sei, eu tenho hora que eu penso, gente, será que... Aí teve um aluno esse dia que me fez essa pergunta, falou, professora, por que a gente tem que falar cheque, sendo que eu vou estar avisando meu adversário que o próximo movimento que eu fizer, eu vou pegar o rei dele? Entendeu? Aí eu falei, gente... eu vou perguntar isso aí pro Eli depois. Então, vamos lá. Se eu quero trabalhar com o meu aluno, ele observar o que o adversário dele fez, antes dele fazer o movimento dele, eu anunciar cheque não é uma coisa boa. Tem problema? Talvez, eu vou até falar no que o Júlio falou, pode atrapalhar na concentração do adversário, aquele adversário pode reclamar, se estiver num campeonato que o adversário está falando que está em xeque, pode. Mas, assim, tem gente mais velho, galera que joga mais antigo, que fala xeque, e normalmente nos torneios não reclamam tanto, não. Mas não vamos pensar muito nessa parte do torneio, nem na parte da concentração. Pode até desconcentrar, mas, assim, não vamos analisar isso. Vamos analisar, pedagogicamente falando, qual é o benefício de eu falar cheque e qual não é o benefício. Vamos lá. Eu falar cheque, eu estou avisando para o meu adversário que o rei dele está sendo atacado. Nesse momento, eu não trabalhei com aquele aluno, ele observar o que o adversário dele jogou, ele ter uma atenção sobre as intenções do adversário. Então, pedagogicamente falando, não é legal falar cheque. Então, eu nem falo para os meus alunos que eles têm que avisar cheque. Eu falo que o jogo de xadrez é jogado em silêncio. Eu falo para eles assim, jogo de xadrez, você não tem que falar nada com o seu adversário. Só antes de começar o jogo de xadrez, você estica a mão para ele
e fala bom jogo. Quando acabar o jogo de xadrez, você fala parabéns. Só isso. Se ele fizer uma coisa errada, você não vai falar com ele. Você vai levantar o dedo, o árbitro vai até a sua mesa e o árbitro vai resolver o problema. Então, você não tem que ficar conversando com o seu adversário nada. Então, por isso é melhor você não falar cheque para o seu adversário, tá? Você perguntou mais cedo, alguém perguntou, acho que foi você, se derrubar o rei sem querer, o que acontece? Derrubou o rei sem querer, levanta o rei, arruma o rei. Quando derrubou o rei sem querer, derrubou mais uma peça. Levanta o rei, levanta aquela peça, organiza, continua o jogo. Não é perder o jogo, não é lance regular. Derrubou todas as peças, virou uma bagunça, não dá para arrumar o tabuleiro. Aí é outra história. Fala, Leandro. Eu só ia fazer um comentário com relação a anunciar o cheque ou não. Assim, a prática, né? A prática hoje no xadrez é não anunciar. A regra diz que não precisa anunciar. Não diz que é proibido anunciar também, não. Mas está mais ligado a uma história do xadrez, a época mais romântica do xadrez. Teve uma época que você anunciava cheque à torre, né? Quando você ameaçava a torre, você falava cheque à torre, né? Cheque à dama. Existia isso. E aí não existe mais. Porque aí na sala de aula a gente fala para os meninos, não anuncie, não fale. Por quê? Porque o que a gente quer trabalhar com eles é isso, prestar atenção no que o outro fez. O que a gente quer trabalhar, antes de tudo, é que eles avaliem causas e consequências e o que está acontecendo, né? O que o outro fez. Eu só vou poder... Por isso aquela história que o Eli contou de sentar em cima das mãos é fantástico, porque a gente fala, só pode jogar com uma mão. Não precisa de duas mãos para jogar xadrez. E aí você começa a fazer com que ele pense um pouquinho antes de tocar na peça, antes de... Peça tocada é peça mexida, tem que colocar isso como regra desde o início. Porque muitos vão reclamar, não, mas foi sem querer que eu toquei aqui, tudo bem, mas com o tempo ele vai começar a segurar aquela ansiedade de já sair tocando na peça. E aí a gente vai começar a ouvir relatos assim da família, nossa, mas ele está mais prudente, está mais calmo, ele não está mais tão impulsivo. E é isso, que a gente está trabalhando a impulsividade. Né? Ameaçou o rei, a primeira coisa a fazer é meter a mão no rei, para poder tirar ele dali. Tomou susto. E tomou susto. Aí ele vai começar a fazer assim, não, peraí, mas eu posso também observar se não tem uma outra forma, né? E assim acontece com a dama, por exemplo, que é a peça mais poderosa, então ameaçou a dama, a criança já põe a mão na dama e fica pensando, onde que eu vou pôr a dama? De repente, a solução para ela não era pôr a mão na dama, era dar o checkmate com a torre lá embaixo, né? E ela vai entender isso. Ô, Leandro, se xadrez jogasse com as duas mãos, a Camila ia perder, porque ela só tá com uma mão debilitada. Então é isso. Agora, assim, eu achei muito legal quando a gente começa a discutir esses detalhes que parecem regra boba, né? Que chato isso e tal. Mas aí a gente começa a entender o que tem lá por trás, o objetivo nosso, né? E é engraçado, porque nas competições sub-8, sub-10, os pequenininhos ali, que a gente faz regionais, as competições regionais que a gente tem aqui, ganham as partidas aquelas crianças que não cometem as irregularidades. E ganham mesmo, né? Assim, a gente vê exemplo de criança que foi campeã, ganhou as 5 partidas. Como é que foi a primeira partida? Meu adversário botou o rei em xeque, eu chamei lá de segunda, terceira vez. Aí depois passa para um estágio superior. Qual que é o estágio superior? Parou de entregar peças. Né? Ele entregava a dama, entregava a torre, toda a partida. Aí de repente começou a parar de entregar. Aí foi campeão do torneio. Nossa, o que ele joga tão bem assim? Joga, ele não entrega nenhuma peça. Só depois que começa o outro nível do jogo, né? Tinha um aluno meu que ele ganhou a etapa no campeonato aqui e ele no final do ano ele ficou em segundo lugar geral do campeonato sem dar um checkmate. Ele não deu nenhum checkmate, ele é da categoria menor, ele não falava nada. Quando o adversário falava para ele bom jogo, ele só balançava a mão, ele não falava bom jogo. Não falava, gente. Aí o irmão dele depois falou, em casa ele fala. Na escola ele não falava, no campeonato ele não falava. Ele brincava com as outras crianças sem falar. Em casa ele falava.
E ele chegou a ganhar a etapa sem dar um checkmate. Ele passou o ano inteiro nos torneios de xadrez, não deu nenhum checkmate. Foi dar checkmate na escola. Acusando o erro dos outros. Né? Porque ele era quietinho, ele prestava atenção e ele via o erro dos outros. E entendeu como é que funcionava. Vou compartilhar minha tela com vocês. Esse é o exemplo que eu uso na sala de aula. Exatamente esse. Eu acho que esse é um dos melhores exemplos, pelo menos dos que eu já criei, o melhor exemplo para ensinar o que é um cheque na sala de aula e as 3 maneiras de defender esse cheque. Ok? Então, vamos ver aqui. Primeiro, nós temos aqui uma torre atacando o rei. Quando nós falarmos que nós temos essa torre atacando o rei, quando você estiver dando uma aula sobre cheque, pode escrever esse exemplo aqui no quadro, tranquilo, e vai lembrar com eles, olha, nós temos 3 maneiras eles já vão ter falado, né, de escapar do cheque. Maneira número 1, aí você vai escrever lá no quadro, fugir com o rei. Aí a gente vai colocar, que o rei pode... Opa, peraí. Fugir para cá, fugir para cá, fugir para cá, só. Aí, quem acha que a maneira de fugir com o rei vai ser a melhor opção? Um monte vai levantar a mão. Aí depois, agora vamos lá. Vamos colocar uma peça na frente. Aí eu vou lá. Podemos botar o cavalo para cá. Cavalo e o bispo. Cavalo para cá, bispo para cá. O bispo aí. Ou a dama para cá. A dama não, aí. Vai pegar minha dama. Mas pode. Vai pegar. Devo é uma coisa. Poder é outra. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu posso fugir com o meu rei para cá? Posso. Devo? Não. Porque a torre... Opa, peraí. Porque a torre aqui vai ficar na direção, lá da dama e do rei. Então, não devo, mas posso. E aí, pergunta para eles, quem acha que defender é a melhor coisa nesse momento? Aí eles vão falar. E por último, você pergunta, quem acha que capturar a torre é a melhor coisa nesse momento? A minoria vai falar capturar a torre. Quando a minoria falar capturar a torre, beleza. Você pergunta, quem acha que fugir, acha que é bom fugir para essa casa, para essa. Aí depois você vai, quem acha que colocar uma peça na frente, acha que é bom colocar esse cavalo na frente? A maioria fala que não é, porque a torre vai capturar. Nenhuma das 2 casas. A maioria fala que a melhor coisa é botar o bispo na frente. Mas a maioria também vai falar que é bom fugir com o rei. A minoria vai falar que capturar essa torre é a melhor opção. E aí a gente vai lembrar o que para eles? O que vocês acham que nós precisamos lembrar os alunos para eles analisarem qual é a melhor opção aqui? Vai lembrar que a torre é uma peça que vale mais, assim, vale mais pontos do que a rainha, depois da rainha, quer dizer, né? Então, o mais sério, o mais exato aí seria capturar, né? Exatamente. Quando você lembrar os seus alunos, quanto que vale a torre? Eles vão falar 5. Quanto que vale o bispo? Eles vão falar 3. E aí você vai ver que um aluno só, 2 da sala, falaram que a melhor opção era capturar a torre. E eu até gosto, eu só boto esse exemplo aqui, é muito simples sobre cheque, é bem tranquilo para mostrar. Vou parar até de compartilhar já, vou voltar para vocês. Gente, nesse momento, vocês têm uma coisa que é muito legal para vocês trabalharem com eles na sala de aula, que é a Maria. Vocês conhecem a história da Maria? Alguém conhece? Vou lembrar, Maria vai com as outras. Alguém já escutou isso? E você sabe como é que na sala de aula acontece isso? Na sala de aula o professor pergunta assim, quem acha que é melhor fugir com a peça? E aquele aluno que está lá na frente, na primeira carteira, está assim, ó. Aí ele vê que o amiguinho dele, que é inteligente, perto dele, levantou a mão, aí ele timidamente começa a levantar, ele vê que mais gente levantou, ele vai e levanta. Tá? Aí, quando você vai perguntando, quando chegar o último aluno, quem acha que é melhor capturar? Tem um aluno que acha que é melhor capturar. Aí ele faz assim, ele dá aquela olhada. Ninguém levantou, ele quer levantar a mão. Ninguém levantou a mão, ele não levanta. Só que o professor reparou que ele está levantando a mão. Aí o professor vai e chama. O professor vira e fala assim, ô Francisco,
você estava querendo levantar a mão. Você acha que a melhor opção é capturar? Ele, não, professor, não acho mais não, estava pensando bem, eu não acho não. Por quê? Porque ninguém levantou a mão. E aí você vai falar com ele assim, olha, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Independente se vocês estiverem certos ou errados e vocês acharem uma coisa, levantem a mão, falem que vocês acham aquilo. Porque é a opinião de vocês. Se vocês pegam e não têm uma opinião e ficam respondendo o que os outros responderam, vocês estão sendo Maria vai com as outras. É uma expressão muito antiga que a minha mãe falava para mim isso. Que eu não preciso fazer o que todo mundo faz. Eu tenho que fazer o que eu acho que é certo. Se eu não estiver fazendo uma coisa errada, eu tenho que fazer aquilo, porque se eu acho que é certo aquilo, eu faço. A não ser que seja uma coisa errada, eu não vou fazer não. Mas se não for uma coisa errada, eu faço. Não é porque o meu amigo está fazendo uma coisa errada que eu vou fazer também. E aí você trabalha esses valores com eles. Esses valores são bem legais para trabalhar nesse momento. Lembra, xadrez não é simplesmente um jogo. É muito mais do que isso. São valores para a vida. E esse é um excelente momento para trabalhar esse tipo de valor, tá? Trabalhe mesmo esse valor. Nesse momento, trabalhe esse valor. O aluno tem que ter personalidade. O aluno tem que ter... expressar o que ele pensa e o que ele acha. Tá? Falem isso para os alunos de vocês. É muito importante isso. Ok? Vamos lá. Respondidas as perguntas sobre cheque e lance regular. Mais alguém? Eli, eu não deixei, eu deixei uma tarefa, porque essa semana eu estava muito atarefada com aulas, entendeu? Tem dia que eu estou o dia inteiro dando aula. E aí, eu deixei uma tarefa sem fazer, e vocês têm um prazo determinado. A gente vai perder muito ponto com isso? Tem um prazo, ó. Se você não fizer ela até hoje, 1 da manhã, você está reprovada. É sério, né? O seu prazo para fazer é de 1 ano, que é o prazo que você tem de acesso à plataforma. Se demorar mais de 1 ano para você fazer as coisas e você não conseguir emitir seu certificado, você vai ter que ficar me ligando. Ele, por favor, precisa de certificado. Aí eu vou falar assim, Bárbara, você não fez um monte de coisa, Bárbara, me ajuda que eu te ajudo. Brincadeira, mas você tem 1 ano aí na plataforma ainda, Bárbara, relaxa. Não, é porque a gente é tão acostumado com esse, tem que entregar em dia, pós-graduação, os treinos, mestrado, tudo, sabe? E a gente fica assim, me desculpa, eu tô te perguntando, mas tá? Você tem que perguntar, tá? Isso mesmo. Mas você tem 1 ano na plataforma ainda, relaxa, tá? Agora a gente vai falar sobre cheque. Leandro? Tá por aí? Eu estou. Ó, quando a gente for falar sobre cheque, que o Leandro vai falar para vocês, ele vai falar uma coisa muito legal, cara, que eu aprendi com ele. Eu não fazia desse jeito, mas eu gostei muito. O que você aprendeu comigo? Sobre cheque mate. Os 2 personagens do cheque mate. Vocês sabiam que o cheque mate tem 2 personagens? Você sabia, Ramon, que o cheque mate tem 2 personagens? Sério? Eu pensava que ele poderia ter vários, além do rei. Tem vários, né? Tem vários, né? Você tá Ele tem vários atores, né, participando, né, que é a galera que está fazendo o checkmate, mas o checkmate em si são 2 personagens. Quem são eles, Leandro? É o caçador e o guarda. Vocês já ouviram falar nisso? Ah, não é possível. O caçador é aquele que vai atrás do rei. O guarda é o que está vigiando as casas de saída de fuga do rei. E aí é interessante, porque às vezes a gente tem que mostrar para ele o seguinte, espera aí, se você quer dar o checkmate, você tem que garantir que o rei não vai ter fuga. Então, antes de ameaçar o rei, você tem que preparar as casas em volta para ele não fugir. Aí estão os guardas, né? E aí eu gosto muito de falar isso com eles, o guarda e o caçador. Lógico que pode ter mais de uma peça fazendo papel de guarda, pode ter mais uma peça fazendo papel de caçador e de guarda, né? Ameaça o rei e tira algumas casas de fuga do rei. Essa é a ideia. Ô Bárbara, só voltando aqui no comentário que você fez, eu fui professor no colégio militar aqui em Juiz de Fora durante 9 anos, né? Colégio Militar do Exército. E é muito interessante que é igual o colégio militar, o colégio dali, o colégio lá, a escola confessional.
as crianças são iguais. O que muda no colégio militar é o seguinte, eles já acostumaram que eu tenho que conhecer as regras, existem regras e eu tenho que cumprir as regras, né? E isso ajuda bastante, muito, né? Mas tem as mesmas ansiedades, né? Eles querem mover rápido, são jovens e são adolescentes e tem os colegas na internet, tem os colegas em casa, né? Então, eu acho fantástico. As minhas 2 filhas estudaram no colégio militar aqui em Juiz de Fora e eu fui professor lá durante 9 anos, até o ano passado, né? Veio a pandemia aí, a gente mudar tudo. Mas ajuda. É por isso que a gente fala do xadrez para a vida, né? Assim como a escola interfere na vida da pessoa, assim como aquele professor foi a referência da vida da pessoa, né? É muito interessante. Vamos lá, pessoal, eu vou mostrar minha tela para vocês. Fala, Bárbara, enquanto eu mostro a tela aqui. Leandro. Não, eu só ia falar que o diretor, né, ele é um gestor, sim, ele é educador também, e ele preza muita disciplina, e o que ele mais, assim, defende é o xadrez na escola. E sempre na escola dele, ele fala assim, não, vai ter e vai ter que fazer, vai ter que ensinar. Então, assim, eu admiro muito ele nesse ponto por causa disso, sabe? E vocês uma hora têm que ir lá conhecer o nosso colégio e ver o tanto que é o diferencial da nossa cidade. Não é que eu estou querendo me gabar aqui não, mas o meu colégio, lá onde eu trabalho, ele é considerado um dos melhores. Nós no IDEB fomos considerados melhores. Então, assim, não é que eu estou querendo aparecer, mas uma hora eu quero que vocês vão lá conhecer o nosso colégio para ver o potencial que tem, tá? Sim. E não é só na cidade, não, é no estado, né? O meu pai mora em Goiânia, ele fala muito do colégio. Aqui em Minas, as escolas militares da polícia tem o nome de Tiradentes, né? O colégio Tiradentes. A rede Tiradentes é a rede das escolas da polícia militar. E há muito menos tempo começaram as escolas da polícia militar nos outros estados, né? Assim, a crescer, até... Gente, eu estou lutando com minha gatinha aqui, ela não sai da minha frente. Aí, ela que tirou meu vídeo. Mas, enfim, aqui em Juiz de Fora, além do Colégio Tiradentes, da Polícia Militar, tem um Colégio Militar do Exército, né? E a gente percebe assim, claro, se a criança ela tem mais... ela já aprendeu, já acostumou a lidar com regras, com o rigor das regras, ela vai ter facilidade no xadrez? Vai sim. Não adianta a gente achar que não, porque sabe que tem regras, sabe que tem processo, sabe que tem, né? E isso tudo faz uma diferença danada, né? Claro que a gente tem que tirar o lado bom das coisas, de tudo, né? Eu, como civil, eu fiquei muito apreensivo na época que a minha primeira filha foi estudar no colégio militar. Será que é muito assim? Será que é muito fechado? Será que vai ser assim? E a gente tem que conhecer para poder emitir opinião, né? Aí você percebe, não. É só mais um lugar que vai me ajudar a mostrar assim, a vida é assim, né? A vida precisa ter padrão, você precisa seguir regras, tem regras desde a Constituição, desde as regras municipais, desde as regras de convivência social, desde as regras de convivência dentro de casa, né? E isso é muito legal. Eu gosto muito do Colégio Militar aqui de Juiz de Fora, eu sou fã, né? Apesar de eu não estar lá mais esse ano. Fiquei triste quando eu não esse ano 2020, né? Eu já não estive mais lá. Fiquei triste, falei, poxa, eu gostava tanto de trabalhar lá, e porque eu via que tinha um desenvolvimento muito legal com as crianças lá. Pessoal, ó, vou mostrar minha tela para vocês. Só aqui. Acho que vocês já estão vendo a minha tela e eu... Estão vendo já? Ou ele... vou começar aqui. Então é o seguinte, quando a gente fala em checkmate, eu acho que eu vou mudar o estudo aqui. Pessoal, nós vamos ter no capítulo 8, capítulo 7, aliás,
uma parte de como utilizar o Lichess, o Chess.com, que são sites que a gente gosta de usar para ensinar coisas e mostrar posições para os alunos, né? E aqui a gente tem vários estudos. Um deles é um estudo de posições de dar cheque e checkmate. Então, qual que é a primeira coisa que a gente tenta mostrar para as crianças? Espera aí, deixa eu inverter o tabuleiro, que o tabuleiro está... Vou girar o tabuleiro aqui. Colocar do ponto de vista das pretas. Então tá, a ideia do checkmate é o quê? A gente já aprendeu que o rei não pode ir para uma casa ameaçada. Espera aí, só um pouquinho. Dá licença. Para minha frente. O rei não pode se mover para uma casa ameaçada e o checkmate é ameaçar o rei de forma que ele não tenha como sair da ameaça. Então, beleza, aqui está muito fácil perceber, né, que se eu jogar a torre preta aqui em E1, eu vou ameaçar o rei e o rei não tem como fugir. Não tem como colocar uma peça no meio, na frente. Por exemplo, vamos supor que as brancas resolvam mover o peão para frente. Aí eu jogo a torre aqui no fundo. Se o rei andar para o lado, ele não sai da ameaça da torre. Se o rei andar para o outro, ele não sai da ameaça da torre. Não tem como colocar uma peça aqui entre os dois e nem muito menos capturar a torre. Então a gente diz que essa peça que faz o papel de ameaçar o rei é o caçador. É a peça que vai atrás do rei. Tá? Neste caso, as próprias peças brancas impediram a fuga do rei, né? Então a gente não tem o papel do guarda. Guarda nós vamos ver em outras situações. Tá? Por exemplo, esse aqui é um outro exemplo em que a dama ameaça o rei e o rei não consegue fugir porque todas as casas estão ameaçadas pela própria dama, né? Então a dama aqui está fazendo um papel duplo. Ela, além de ameaçar o rei, ela não deixa o rei fugir. A dama, ela é o caçador e ao mesmo tempo está fazendo papel de guarda. Está protegida pelo cavalo. O rei não pode capturar a dama porque o cavalo está protegendo a dama. Se o rei capturar a dama, ele vai se colocar numa casa ameaçada. É um lance irregular para o rei. Capturar a dama é um lance irregular para o rei. Então essa ideia de caçador e guarda é uma ideia que a gente pode levar para como preparar o checkmate, né? Então aqui, por exemplo, se as brancas jogarem a torre aqui na última casinha, né, A8, desculpe, vai ameaçar o rei, né? Aí a gente começa a observar, peraí, o rei não pode fugir para essas casas, né, da linha 8, né, da linha 8, mas o rei pode fugir para essa casinha aqui de H7. Então, antes de jogar a torre dando cheque aqui ao rei, eu posso pensar em como fazer alguma peça ameaçar essa casa H7, como colocar um guarda na casa H7. Aí a gente usa a ideia do checkmate para ter vantagens na posição. Deixa eu apagar essas setinhas aqui. Então aqui a gente pode, por exemplo, jogar o bispo em E4, ameaçando a torre. Quando a torre sair da ameaça do bispo, o bispo vai passar a ser o guarda da casa H7. Então o que a gente quer mostrar para eles assim? Tudo bem, você tem um lance muito bom, jogar a torre ameaçando o rei lá embaixo, né, em A8, mas o rei vai fugir para H7. Então vamos pensar o que a gente pode fazer para aproveitar aí. Aproveitar que a única casa de fuga do rei é H7. E aí quando a gente joga o bispo ameaçando a torre aqui em E4, nosso adversário só tem uma opção. É criar uma outra casa de fuga para o rei e com isso a gente captura a torre. Mesmo perdendo o bispo, lá atrás nós vimos que a torre é uma peça mais forte que o bispo. Se a torre simplesmente sair da ameaça do bispo, aí sim vai ser checkmate, porque agora a gente tem o caçador ameaçando o rei e tem o guarda ameaçando a casa de fuga do rei, né? Então a gente gosta de mostrar para eles assim, pensa então na posição final, primeiro coloca os guardas na posição, não adianta você correr atrás se você não tiver alguém vigiando as fugas, né? E aqui a única opção para as pretas é abrir mão da torre. Por exemplo, joga o peão para frente
Aí as brancas vão capturar a torre, e aí agora as brancas têm uma torre a mais, né? Tem uma torre contra alguns peões pretos, aí com uma vantagem fantástica. Por isso que a gente gosta de... olha lá, ó, essa posição aqui. Tá? Poxa, será que tem como as brancas ou as pretas aqui preparar um checkmate, pensar no checkmate, ameaçar o rei não conseguir fugir dessa ameaça? É uma posição difícil, né? Posição difícil. Mas vamos pensar aqui. Por exemplo, se a branca captura aqui D4, ganhou um peão. Por que será que esse lance é interessante? Olha o rei preto. O rei preto está fechado pelas próprios amigos, né? As próprias peças da mesma cor. Então, o plano das brancas é conseguir dar o checkmate aqui no canto. E aí não tem ninguém para proteger o rei. Mas aqui ainda demandam 2 tempos. Né? E aí agora é a vez das pretas. O que as pretas podem fazer? Vamos fazer um exemplo qualquer aqui. As pretas jogam a dama aqui em E3, por exemplo. Né? E aí as brancas podem continuar a tentar com o plano delas de dar checkmate ali. Só que aí o cavalo preto ele pode sair para defender. Caso a branca dê cheque, a preta dê checkmate. Então aqui eu estou mostrando para vocês assim, claro que... E aí? Tem que fazer as brancas agora. O que vai fazer? Vai mexer alguma outra peça, em algum outro lugar? Só que aqui, o que as pretas prepararam? Olha só, a peça preta tira as casas do rei branco. Então o rei branco é uma peça que está sem casa de fuga. Já tem um guarda aqui. Tem um guarda. E aí vamos supor que as brancas fazem um movimento qualquer aqui. As pretas já estão preparando o checkmate, porque as casas de fuga já têm um guarda em 2 casas. E agora eu vou colocar um outro guarda, por exemplo. Ó, o bispo preto é o guarda dessas casas. A dama preta é a guarda dessas casas. E agora eu preciso de um caçador, eu preciso de alguém ameaçando o rei, porque todas as casas de fuga do rei estão ameaçadas. E as brancas não têm muito o que fazer aqui nessa posição. Né? Será que adianta a cheque aqui? O rei foge, e agora? O que as brancas vão fazer? Qualquer lugar que mexer, vai vir checkmate aqui. A preta vai botar o caçador ameaçando o rei, né? E ela mesma vai ser guarda, protegida pelo bispo. Então, assim, esse exemplo é para a gente mostrar assim, lá atrás, tem que fazer planos. Eu preciso de guardas e caçadores. Então, a dama branca, ela foi sozinha. Ela queria ser guarda e caçadora ao mesmo tempo. Não adianta. É muito difícil você dar o checkmate com uma peça. Por mais que os adversários estejam com as peças dominadas, né? O jogador das pretas já pensou diferente, né? Vou tirar essa torre aqui de novo. Já conseguiu colocar 2 peças, um para fazer papel de guarda, outro de caçador. Então é por isso, pensando nisso, a gente tem alguns padrões de checkmate. E são aqueles padrões que vocês viram lá na aula de vocês, os padrões de mate. Né? Lá na aula eu coloquei esse primeiro exemplo, que é um exemplo de checkmate do pastor. Não sei se vocês conhecem o checkmate do pastor, eu acho que sim. A ideia das brancas é ameaçar esse peãozinho fraco das pretas, né, que é o peão de F7, protegido só pelo rei. E se a dama capturar esse peão, estando protegida com o bispo, ela vai aplicar o checkmate. Então, esse foi o primeiro exemplo que eu coloquei na aula para vocês. Por quê? Porque aqui a gente tem um padrão que se repete muito, que é o checkmate que a gente chama de beijo fatal. O que é o beijo fatal? É quando a dama fica aqui pertinho do rei, né, protegida por uma peça. Então, o que a gente tem que mostrar para os meninos? Tem que ter alguém protegendo a peça, tem que ter o papel do guarda. Às vezes o guarda não está guardando só a casa de fuga, está guardando a teórica casa de fuga, né? Que teoricamente o rei poderia capturar essa dama, que está a uma casa de distância.
Só que neste caso específico ele não pode porque tem um bispo protegendo. Seria um lance irregular colocar o rei sob ameaça do bispo. Então, esse checkmate do pastor é um caso típico de checkmate que a gente chama de beijo fatal. Por que a gente fala no beijo fatal e não no pastor? Porque você pode ter qualquer peça defendendo a dama. Você pode ter um cavalo, você pode ter um peão, pode ter um rei. E esse é o modelo de checkmate, né? Então, por exemplo, aqui se dama captura o peão, ameaça o rei e tem uma proteção do bispo. Então, a dama indo lá pertinho do rei, protegida por uma peça, é um padrão fácil de ser reconhecido, que a gente chama de beijo fatal. Normalmente o bispo, quando está muito longe, assim, é o bispo, né? Faz esse papel de proteger a dama. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu não sei porque está tudo marcado. Aqui é a mesma coisa, a gente tem o bispo que protege a dama, né? E se a gente jogar a dama, por exemplo, aqui em B7, ela ameaça o rei, e o rei não pode capturar a dama porque o bispo está protegendo. E essa casinha de fuga aqui tem um peão protegendo, né? Então esse padrão, esse modelo, a gente vai ver acontecer bastante. E aí, quando as crianças começam a ter o padrão, elas começam a procurar, eu vou jogar aqui para depois jogar ali, porque ali dá o beijo fatal, né? Por exemplo, aqui é o cavalo que protege a casa na qual a dama vai dar o checkmate, né? Então, se a dama vem para G7, ameaça o rei não pode capturar a dama porque o cavalo está protegendo. Esse é o primeiro padrão, tá? Além dos padrões de checkmate, por exemplo, beijo fatal, o peão protegendo a dama, o rei não pode fugir nem capturar a dama. Um outro exemplo, o rei protegendo a dama pertinho do rei com a proteção do próprio rei. O rei preto não pode fugir porque a dama ataca as casas em volta. A verdade é que a dama é caçadora, né? E também é guarda, não deixa fugir, né? E o rei também é um outro guarda, porque ele protege a dama. Chega na posição que eu quero mostrar para vocês. Tudo bem, eu já sei que para dar o checkmate com a dama e o rei contra o rei, eu tenho que chegar nessa situação, onde o rei protege a dama e a dama ameaça o rei preto colado na borda do tabuleiro. Porque se o rei preto não estivesse aqui na borda do tabuleiro, ele poderia andar para trás e fugir na diagonal aqui, né? Como que a gente faz isso? Se a gente tem uma dama e um rei e vai jogar contra um rei adversário, isso que a gente tem que ensinar para eles. Isso aqui é muito comum acontecer, tá? Porque às vezes um peãozinho que está ganhando, está no final do jogo, só tem um peão a mais, ele se transforma em dama. E aí tem que saber dar o checkmate com a dama e o rei contra o rei. Aqui é um mate que a gente chama de mate elementar. É um mate que tem que saber fazer e não é difícil, e que ganho o jogo para as brancas desde que as brancas saibam o que fazer. Então a ideia das brancas é fazer com que o rei preto venha para uma das paredes do tabuleiro, chegue aqui no canto, um dos cantos, ou aqui mesmo na parede do tabuleiro, né? Lembrando que pode ser na lateral também, desde que não tenha mais casas para o rei fugir. Eu quero empurrar esse rei para o canto. Se ele ficar no centro, quando eu ameaçar o rei, ele tem casas para fugir. E aí a gente vai levando esse rei para o centro do tabuleiro. Então a primeira coisa que a gente fala, para onde você quer levar o rei? Pode escolher. Quer levar para o fundo, quer levar para a lateral, para outra lateral. Normalmente a gente vai levar para o fundo do tabuleiro, é onde é mais fácil a gente visualizar que a gente está avançando. E aí nós vamos usar o conceito que o Eli criou de cerquinha elétrica, né? O que é uma cerquinha elétrica? Quando você coloca a dama numa casa qualquer, o rei preto não pode passar através dessas duas linhas, dessas duas cercas, né? No caso da dama ainda tem uma cerca adicional na diagonal, que a dama ameaça todas as casas, não só nesse retângulo, vou tirar a diagonal para ficar fácil de entender, não só nesse retângulo, mas também na diagonal. Mas na diagonal tudo bem, o rei pode pular aqui na diagonal, né? Sabe disso. Então a ideia vamos cercar o rei e ir diminuindo essa cerca para ele chegar no fundo do tabuleiro. Então, por exemplo, se eu botar o computador para jogar aqui, ó, ele andou para o lado, ele não quis ir para o fundo, porque o computador é esperto, ele sabe que se ele for para o fundo, ele vai levar checkmate. Então, como que eu consigo
obrigar esse rei preto a ir para o fundo do tabuleiro. Só com a dama eu não consigo, porque eu não consigo ameaçar o rei de forma que ele sinta-se obrigado a recuar para o fundo, sem alguém protegendo minha dama. É o beijo fatal. Eu preciso de alguém protegendo minha dama. Então eu aproximo o meu rei para o meu rei ajudar a minha dama a reduzir o espaço do rei adversário. Olha, meu adversário jogou o rei para o lado, eu vou aproximar meu rei. Agora sim, agora eu posso aproximar minha dama perto o suficiente do rei adversário para eu reduzir a minha cerca, e aqui o rei preto não pode passar desse retângulo. Leandro, Oi. observem uma coisa que é muito interessante, né? A gente dá ideias para vocês do que fazerem. Mas, por exemplo, nem tudo é uma ciência exata. O Leandro, por exemplo, ele usa o rei para ajudar ele. Eu não uso o rei, por exemplo. Eu uso a dama sozinha. Então, assim, algumas coisas... A ideia da cerca elétrica é maravilhosa. Como vocês vão fazer para levar o rei? Pode ser que algum aluno entenda mais fácil só com a dama, outros com a dama e com o rei. Isso vai variar um pouquinho, mas vocês vão pegar o jeito que for mais fácil para vocês ensinarem. Se usarem a ideia da cerca elétrica, tá fechado, tranquilo. O importante aqui é o seguinte, ó, lá no início da posição, né, se o rei preto for caminhando para o canto de cima do tabuleiro, para dar o mate, eu vou precisar do meu rei lá pertinho e vou precisar da minha dama ameaçando o rei. Se o rei preto resolver andar para a lateral, no final das contas, para dar o mate, eu vou precisar do meu rei branco lá pertinho do rei preto e a minha dama dando mate. Então, o que a gente pode fazer? Já preparar o avanço do nosso rei para cima do rei adversário para ajudar a dama. O que o Eli falou? O Eli falou o seguinte, a cerca elétrica da dama está aqui. Eu posso reduzir essa cerca para cá. E aí, quando o rei se mexer... Opa, estou errando aqui. Quando o rei se mexer, eu reduzo a minha cerca para cá. Aí, quando o rei se mexer, eu reduzo a minha cerca para cá. Então, pode ver, o rei adversário acabou indo para o canto, eu reduzindo a cerca com a dama. Agora, eu não consigo mais reduzir a minha cerca. Talvez eu consiga, né? Por exemplo, se eu jogar a dama aqui, eu vou reduzir a cerca... Não. Vou reduzir a cerca nesse cantinho aqui. Se eu avançar a dama para cá, o rei sai, né? Mas, por exemplo, se eu jogar a dama aqui, eu reduzir a cerca nesse cantinho. Se eu jogar a dama aqui, eu reduzir a cerca nesse cantinho. O rei veio para cá, agora tem que tomar muito cuidado antes de reduzir minha cerca, né? Por quê? Porque existe um problema. Se eu reduzir demais a minha cerca, o rei do meu adversário não consegue se mover, porque todas as casas em volta dele estão ameaçadas. Aí eu não consegui dar o checkmate, porque para dar o checkmate tem que ameaçar o rei. Então aí aqui nessa posição eu vou reduzir a cerca aqui, ó. Consegui prender o meu rei na última fila, que é onde eu queria que ele chegasse. Só que agora eu tenho que fazer o trabalho de trazer o meu rei para ajudar. Olha lá, só vou andar com o rei. Pronto, agora o meu rei já está numa posição em que ele consegue proteger a minha dama para dar o checkmate. Ameacei o rei, estou protegido pelo outro rei e ele não consegue fugir. Então, assim, o que ele falou é que a gente pode empurrar o rei para o canto só com a dama. É eficiente, tá? Mas depois tem que levar o rei. Tá? Então, se a gente trouxer o rei, agora eu vou usar o rei e a dama para diminuir o espaço do meu rei adversário. Eu estou com o rei chegando. Estou com o rei chegando, ó, tá vendo? Estou diminuindo o espaço do rei adversário. Posso até fazer assim, ó, porque eu diminuo demais, ó. Tá vendo? Agora eu vou levar o meu rei para dar o mate. O rei preto só tem essa casa para ir. A única casa que ele pode ir. Agora eu vou levar meu rei branco para dar o checkmate. Aqui, ó, o rei preto veio, agora ele só pode ir para essa casa aqui, ó. Eu não posso mais chegar o meu rei perto. Tem jeito. Vou deixar o rei preto vir para essa casa aqui. E agora tem que tomar muito cuidado, né? Porque a dama branca ameaça essas casas aqui, ó.
Então eu tenho que tomar cuidado, senão eu vou fazer o rei preto ficar sem casa de fuga. Por exemplo, se eu jogar o rei branco aqui, o rei preto também não tem aonde jogar. Aquele problema do afogamento igual aconteceu naquele exemplo anterior. Por isso que é importante, é interessante a gente fazer o seguinte, prender o rei na última linha. Deixa eu fazer um movimento aqui só para poder tirar o rei. Então eu quero prender o rei nessa última linha. Ó, tirar aqui a dama para não atrapalhar. Agora o rei já está preso nessa linha aqui, ó. Eu quero que ele vá lá para o fim da linha, lá, ó, tá? Vou jogar aqui, ó. Ele foi lá para o fim da linha. Agora eu vou dar o checkmate. O segredo é o seguinte: quando você puder prender o rei na última fila, você já faz isso. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, jogou o rei para o canto, trouxe o rei, jogou o rei para o lado. Mas aqui já estava na posição, né? Na posição anterior, né? Você já prende a dama, você já coloca a dama prendendo o rei na última linha. E eu gosto de falar para os alunos, põe a dama lá longe. E aí a dama prendeu o rei aqui na cerquinha, o rei não tem como fugir dessa cerquinha, aí você vai levar o seu rei para dar o mate. Tá? Tem as duas maneiras, assim, a mesma coisa, né? Também empurrando o rei para o canto. Então esse é o checkmate beijo fatal que a gente chama, nesse caso protegido pelo rei. A dama está protegida pelo rei. Então saber sair de uma posição aleatória para chegar naquela posição é importante. É ganho. As brancas sempre vão ganhar essa posição desde que saibam dar o checkmate. Você vai ver em campeonato escolar que a criança vai ficar dando cheque com a dama aqui o dia inteiro. Vai ficar dando cheque, vai ficar dando cheque, nunca vai dar o checkmate. Vai ficar só mexendo com a dama aqui e não vai conseguir dar o checkmate, porque não sabe que é preciso levar o rei. Por isso que a gente tem que mostrar para eles que tem que o beijo fatal, você precisa do rei ajudando a dama. Né? Legal? Mostrei para vocês também, aqui é um outro exemplo, mostrei para vocês também o beijo fatal com outras peças, né? Aqui a gente tem cavalo e dama e rei contra rei. A gente tem que pensar justamente em como, por exemplo, aqui, ó, se você não quiser pensar em nada, você fala assim, poxa, o cavalo está ameaçando essa casa. Se a dama der cheque nessa casa, o rei vai ficar com poucas casas para fugir. Porque o cavalo protege a dama quando ela vem para cá. Então você já obrigou o rei adversário a ir para um canto do tabuleiro. Vamos supor que o rei adversário venha para o canto do tabuleiro. Pronto, já fiz a primeira parte do meu trabalho, é deixar o rei no canto do tabuleiro. Aí depois, esse exemplo aqui é um exemplo clássico, né? Tem um professor. De cavalo. Oi! Professor. Quem está falando? Só para atualizar, a regra é o Júlio. A regra dos 50 lances é válido também, né? É válido ainda, né? A regra dos 50 lances é válida. Mas aqui, com dama e rei contra rei, duas torres, uma torre, dois bispos, você só vai, a pessoa só vai ultrapassar os 50 lances se ela não souber o que tem que ser feito. Tá? As crianças não sabem muitas vezes, aí acaba que repete e fala, então empatou, ou usando as regras dos 50 lances, ou usando como um acordo, né? Muitas vezes a gente fala assim, você não sabe dar mate, vamos empatar? Vamos, né? Você sabe que você não sabe dar mate, e o outro, né? Mas a regra dos 50 lances é válido. Aqui é muito rápido, né? Com dama e rei contra rei, é muito rápido você dar o mate, né? A regra dos 50 lances só é difícil quando é cavalo e bispo contra rei. Porque realmente, se você não souber a técnica, se você errar a técnica 2 vezes ou 3 durante o desenvolvimento da regra, da técnica, você realmente não consegue dar em 50 lances. Mas 2 bispos também é muito tranquilo. Então, ó, aí lá no material de vocês, no material da plataforma, a gente falou no checkmate de torre, rei contra rei. O Eli, você está com os padrões aí? Deixa eu ver aqui, cadê os padrões? Ô, Leandro, Oi. O da plataforma? Não, no estudo. Ah, sim. Está com posição de torre, rei contra rei? Você mudou. Eu Mudou para mim. Eu mudo tudo, toda hora. Padrões de mate. Estou no padrões aqui. Já pegou aí? Espera aí.
Voltei no que eu estava, né? Esse aqui é o beijo fatal só. Então, só para terminar aqui, eu estava mostrando os exemplos do beijo fatal, né? A dama colada no rei, protegida por uma peça. Tá bom? Agora vamos mostrar um outro padrão. Por exemplo, aqui, ó. CPF, né, Eli? Mas no CPF não tem o padrão, não, cara. Eu não achei. Eu vou pegar aqui uma posição para vocês. Dama e rei contra rei. Duas torres. Como é que a gente dá checkmate com duas torres e o rei contra o rei? Essa é a cara, né? Tem um caçador ameaçando o rei e tem o guarda tirando as casas da frente do rei. Então a gente quer chegar nessa posição. Aí a gente vai trabalhar com os meninos. Como fazer uma posição aleatória, chegar nessa posição. Tá bom? Eli, esse aí é o estudo de padrões, tá? Você conseguiu ver? Cara, não é foi esse aí, aqui, não. ó. É esse aqui, ó. Mates elementares, tá? Tá. Elementares. Os mates elementares. Então, o que a gente vai fazer? Esse aqui, a gente vai trabalhar com as duas torres em conjunto, que a gente tem que fazer o rei adversário chegar no canto do tabuleiro. Beleza? Então, não adianta dar cheque, porque o rei pode escolher se ele desce ou se ele sobe. Ele pode escolher, né? Se vem na diagonal. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar não dar opção para o rei. Eu tenho que fazer com que o rei tenha que ir para o canto do tabuleiro. Um dos cantos do tabuleiro. Beleza? Então, Quem que é o por rei? exemplo... Oi? Quem que é o rei? Esse aqui, vocês não estão vendo minha coisa, não? Ah, Nossa, não, tá. Ô, Eli, abre esse estudo aí e mostra a sua tela pra gente. Deixa eu ver. Espera aí, só um pouquinho, gente. Eu não posso tirar isso de você. Pessoal, é o seguinte. O Eli, ele me ensinou a dar o checkmate de duas torres, de rei contra rei. Me ensinou como ensinar para as crianças. Aí, eu não vou tirar isso dele. O orgulho dele. Você tá mutado. Você já aprendeu, cara. Você Não, podia ensinar. Não, você é você. Vai lá. Não, você já sabe. Eu quero te ver. Olha. Não, Gente. mas com ânimo, pô. Olha. Gente, a parada é a seguinte. Deixa eu aumentei meu som aqui. Primeiro a gente já tem uma brincadeira, né, que o Leandro, quando a gente vai regular o microfone para mim e para ele, o microfone para ele tem que ser mais alto, para mim é mais baixo. Ele fala que o meu poder de voz é maior. Vamos lá. Leandro, como é que eu faço para isso aqui ficar grandão, Leandro? Me lembra aí. Para a tela ficar grandona. Não dá, não? Ah, tá bom. Não tem problema, não. Ó, o rei preto aqui é a peça que está sendo caçada. Esse rei preto aqui, o que ele é? Ele é o boizinho que fugiu lá do curral. Então, esse rei aqui é o boizinho que fugiu do curral. Nós temos esse rei branco aqui, que é o fazendeiro. Que o fazendeiro ele quer capturar o boizinho que fugiu do curral. E aí ele pegou e colocou dois capangas dele lá, dois funcionários lá da fazenda, para capturar esse boizinho. E o que esses funcionários da fazenda eles têm? Eles têm uma cerca elétrica. E aí, ó, essa cerca elétrica ela vai até o finalzinho. E ó, assim também. Então o que eles fazem? A primeira coisa que ele analisou é o seguinte: o nosso boizinho está na linha 4. O que ele faz? Ele coloca um dos funcionários na linha 4. Ou seja, esse funcionário aqui, ele pegou e
bloqueou, ele proibiu o boizinho de ir para a linha 3, porque ele quer cercar esse boizinho lá na linha 8, lá, porque lá do lado de lá não tem mais para onde boi ir, que é um despenhadeiro, né? Se o boi for para mais, ele vai cair e vai morrer. E aí, esse boizinho aqui foi para cima do funcionário aqui. E aí, ó, a gente coloca aqui uma cerca elétrica para defender a outra. E aí o boizinho foi obrigado a fugir. Nesse momento, o que a gente faz? Sobe de novo com a cerca elétrica. Nossa cerca elétrica deu um choque no boizinho. O boizinho não vai para baixo porque não vai tomar outro choque. E esse boizinho aqui vai fugir para lá. E aí, aluninhos, vocês já aprenderam, né? O rei atacou a torre, o que eu faço? Defendo a torre. E aí, o boizinho fugiu para o lado. O que eu faço? Novamente, subo com a minha cerca elétrica. Mas você fazia o barulhinho do choque. Volta. E aí, ó, e observe aqui, sabe o que vai acontecer? O boizinho, às vezes ele vai para cá, ó. E aí a gente até fala com os meus alunos, vocês estavam doidos para botar a cerca elétrica na linha 7. Só que se botar a cerca elétrica na linha 7, o boizinho vai pegar e vai dar um coice no fazendeiro e aí já era a cerca elétrica. Então, ó, primeiro bota aqui, porque o boizinho não vai para cima da cerca elétrica. O rei vai fugir para o lado e agora deu o toque no boizinho. Nesse momento, tem que ajudar os alunos de vocês, tá? Todo aluno quer fazer isso. Botar lá no finalzinho com aquela vontade, quero dar checkmate. E aí vai botar lá embaixo e falar, tio, dê checkmate, tio. E aí quando você chegar, você vai botar a mão na testa e vai falar assim, nossa, deu mole. Não deu checkmate. Então, relembra com seus alunos, coloca uma cerca elétrica para defender a outra. Assim que o boizinho fugir, capturamos o boizinho com a nossa cerca elétrica e o boizinho não tem para onde fugir. Parei com a minha cerca elétrica, foi mal, tá? Ai, figura. Pessoal, então, ó, para a gente não estender muito, eu vou passar um pouco mais rápido agora, porque é o seguinte, eu acho que o importante agora é a gente conhecer a técnica e aí nós vamos nos apropriar da linguagem, qual a melhor forma de mostrar para os meninos, né? Então, para as crianças. Então, assim, é importante, a gente gosta de mostrar a posição final. Por exemplo, torre rei contra rei, só dá checkmate se a torre ameaçar o rei na última fila, né, encostada na parede, e o rei estiver impedindo que o rei adversário venha para a linha 7. Nesse caso, a cerca elétrica aqui é o rei que está fazendo, né? Então, o caçador é a torre e o guarda é o rei branco. Então, o rei guarda as casas de fuga do rei preto. E a torre branca ameaça o rei, é o caçador. Então, como fazer para, numa posição aleatória, chegar naquela posição? Então, sempre nós vamos lembrar que o rei branco só vai ajudar impedindo a fuga do rei preto nas casas que estão à frente do rei branco. Então, não adianta dar cheque com a torre sem que o rei branco esteja impedindo que o rei preto aproxime, se mova. Tem que obrigar o rei preto a andar para trás, para ele ir para a parede. Eu quero que ele venha aqui para o canto, né? Então a gente vai mostrar para eles o seguinte, a mesma ideia do boizinho do Eli, né? Eu tenho que primeiro aproximar o meu rei para formar uma cerca elétrica na frente do rei adversário. É que o rei ele tem aquela máquina de choque. Tem a máquina de choque. E aí o rei preto tem algumas opções, mas
dentre as opções que ele tem, nenhuma delas é avançar, é aproximar, ficar no centro. Ou ele vai andar para o lado ou vai andar para trás. Então, se ele andar para o lado, que seria o melhor movimento para as pretas, é tentar ficar aqui no centro do tabuleiro, andando para o lado, né? Não adianta dar cheque, porque o rei preto não está fazendo a cerca elétrica em todas as casas, o rei branco, aliás. Pode ver que o rei preto pode fugir para cá se ele quiser. Então, o que eu quero é o seguinte, é fazer com que o rei preto vá para o canto do tabuleiro. Então, aqui dar cheque agora não adianta. Mas também não adianta eu colocar o meu rei branco na frente do rei preto para fazer a cerca, porque o rei preto vai fugir de novo. Aí, se eu botar na frente, ele foge. Se eu botar na frente, ele foge. A gente fala para os meninos, né? Quando a gente coloca o rei na frente do outro rei, a gente colocou o rei em oposição. A gente colocou o rei em oposição. A gente está impedindo que o rei adversário tenha as casas das diagonais, né? Só que quando eu coloco, ele foge. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte. Eu quero fazer alguma coisa para que o rei preto fique na minha frente. Porque quando o rei preto ficar na minha frente, eu dou cheque. Aí ele não vai poder fugir. Ele vai ter que andar para trás, porque a lateral vai estar atacada pela torre. Então, como é que eu faço o rei preto vir para minha frente? Se eu for, ele sai. Então, eu não vou. Como é que eu faço para ele vir? Eu mexo com a torre. Sei lá, vou mexer com a torre para... Usa a cerca elétrica. Tá bom, Eli. Vou mexer com a torre, mas eu posso mexer com a torre para vários lugares. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou garantir que o rei preto não vai passar. Eu estou montando a cerca elétrica aqui. Mas o rei preto não quer... Se o rei preto entrar na frente do rei branco, fez a oposição, agora a gente dá cheque, porque a cerca elétrica agora está na mão do rei branco. Aí o rei preto tem que andar para trás. Tá? Então o que acontece? Qual que é a técnica aqui para vocês entenderem e depois a gente vai fazer a transposição didática para os meninos. A técnica é fazer o rei preto entrar na frente do rei branco para depois dar cheque. Então, por exemplo, se eu botar a cerca elétrica aqui, se o meu adversário souber essa técnica, ele não vai colocar na frente, ele vai tentar fugir. Aí a gente vai de novo, ó. Opa, pera aí, vou colocar meu rei para você vir aqui para minha frente. Aí ele fala, mas eu não quero, eu vou fugir. Beleza, mas eu vou deixar a cerca elétrica aqui para você colocar na minha frente. Então tá, vou colocar aqui. Eu não coloco na frente, eu mexo a cerca elétrica, mantenho a cerca elétrica para ele colocar na frente. Ah, mas ele não quer, ele foge. Tá bom, eu vou aproximar para ele poder voltar para cá. Essa é a técnica, ele vai fugir, eu volto. Chega uma hora que ele não tem mais para onde fugir. Ele vai ter que voltar para frente do rei branco ou andar para trás, que é o que eu quero que ele vá para trás. Como ele não quer andar para trás, ele vai andar para frente. Aí eu dou cheque. Então essa é a técnica. Obrigar o rei preto a entrar na frente do rei branco para dar o cheque depois. Tá? Porque quando a gente dá cheque, ele tem que andar para trás, vai aproximar. Então agora eu tenho que aproximar o meu rei branco. Para quê? Para quando ele colocar o rei preto na frente, eu der cheque aqui. Aí quando ele colocar o rei preto na frente, eu dou cheque. Ele andou para trás, eu aproximo o rei branco. Para quando ele colocar o rei preto na frente, eu dou cheque. Mas ele já percebeu isso, ele não vai querer colocar na frente. Aí eu vou perseguindo, até a hora que ele vai ter que colocar na frente, porque o tabuleiro acaba. Opa, ameaçou a torre. Mantém a cerca aqui, né? Eu vou fugir, eu vou acompanhar ele lá, ó. Ah, se eu colocar aqui, ele vai fugir, né? Então eu vou perder um tempinho, vou passar a vez, ó. Joga agora. Vai ter que colocar na frente. Não, eu não vou não, eu vou pro lado. Beleza, eu vou chegar mais pro lado. Porque a hora que você colocar na frente, eu dou cheque. Aí a lateral não tem para onde ir, você tem que ir para trás. É demorado? É. Mas funciona? Funciona. Sempre o rei preto, mesmo que ele tente fugir, está tentando fugir, mesmo que demore um pouquinho, você sabendo que ele vai ter que colocar o rei preto na frente uma hora, vai atrás, vai perseguindo, vai perseguindo, vai perseguindo. A hora que colocar na frente, cheque. Aí ele vai ter que ir para trás, né?
E aí chega uma hora, se ele colocar na frente, cheque. Ele vai tentar fugir. Eu vou aproximando. Quando ele colocar na frente, cheque. E chega uma hora que acaba o tabuleiro. Aí é checkmate. Então, só tem um jeito de chegar naquela posição. É você forçar o rei adversário a ir para trás. E você vai forçar só se você chegar com seu rei branco e esperar. A hora que ele botar o preto na frente, você dá cheque. Né? E sabendo que o adversário também já estudou isso, ele não vai querer botar o rei preto na sua frente. Você vai ter que obrigá-lo a fazer isso. Ele vai fugir? Você vai ter que obrigá-lo. Primeira coisa que ele falou, né? Põe primeiro a cerquinha para não deixar o rei tentar fazer graça. Né? Então, gente, essa técnica parece que é demorado, mas é rapidinho. É rapidinho. Porque você sabe onde vai chegar, você sabe o que fazer. É bom ensinar para eles, porque trabalha a memorização, trabalha a reconhecer padrões. Então, assim, qualquer lugar que você colocar uma torre branca e um rei branco contra um rei preto, o jogador que conhece um pouquinho vai falar assim, não, eu já ganhei essa partida, eu sei como é que eu faço. Né? Eles têm dificuldades assim, por exemplo, se o rei preto vier para cá, aí as brancas vão tentar empurrar o rei preto para o canto lá de trás, porque já fizeram isso 20 vezes. Mas é muito mais fácil empurrar para essa parede aqui, que está mais perto. Né? Então, por exemplo, as brancas poderiam falar assim, não, peraí, eu vou tentar prender o rei preto nessa lateral. Né? Vou tentar fazer o checkmate na lateral e não lá atrás no fundo. Ou então, eu vou aproximar o meu rei para o rei preto ficar um pouco com menos casas e depois eu vou empurrar ele para o canto. Então, várias ideias, mas o importante você só consegue dar o checkmate se o rei preto entrar na frente do rei branco e depois a gente dá o cheque. Só que isso tem que acontecer lá no canto do tabuleiro. Quem assistiu minha live na semana passada, de finais de peões, a gente viu como é importante essa oposição de reis. Porque o rei de frente para o outro rei, com uma casa entre eles, um bloqueia as casas do outro. O branco nunca pode jogar nessas casas, né? E o rei preto nunca pode jogar nessas casas, porque um rei bloqueia a posição do outro. Tá bom? E por fim a gente tem o mate de 2 bispos, que é essa posição final, né? Igual eu falei para vocês, é bom mostrar a posição final. O bispo atacou o rei não pode fugir porque o outro bispo não deixa, e não pode fugir porque o rei não deixa. Eu tenho que chegar nessa posição. Então, o mate de 2 bispos é um pouco mais complicado que o de torre e rei contra rei, porque você tem que levar o rei para o canto mesmo, para um dos cantos do tabuleiro. Né? E enquanto que a torre você basta levar o rei para uma das laterais do tabuleiro. O mate de 2 bispos não é difícil de fazer também, mas a gente tem que entender que a cerquinha agora mudou. A cerca é feita da seguinte forma. Vou até colocar aqui o computador para jogar comigo. Aqui a gente tem que entender que os bispos tiram várias casas do rei. E eu vou ter a maior eficiência dos bispos quando eu jogar um bispo do lado do outro. Porque eles montam uma cerca de 4 casas. É até melhor do que o rei sozinho, né? Montou uma cerca de 4 casas. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa cerca e vou empurrando para trás. Então, por exemplo, o rei andou para o lado. Já vou dar a dica, eu preciso do meu rei também. Só com os bispos não resolve. Eu preciso do rei também. Vou aproximar o rei. Estou com a cerca aqui. Quando eu aproximei meu rei, minha cerca aumentou um pouquinho mais. Até a hora, a diagonal aqui do bispo. Até a hora em que a minha cerca pegou todas as casas em volta do rei. Né, Aí ele tem que andar com o rei para trás. Aí meu adversário teve que ir para trás. Uma vez que ele foi para trás, é muito fácil. Né? Eu vou cruzar os bispos. Joguei o bispo, ele mexeu. Joguei o outro bispo. Fiz a mesma formação. Bispo, bispo, rei. Né? Quando eu faço a mesma formação, eu estou garantindo que todas as casas aqui na frente estejam atacadas. Então agora o rei mexeu, né? Bispo, bispo, e rei. Mesma formação. Isso né? dá muito, hein? Oi?
Isso da música em bispo, bispo, rei. Bispo, rei. A mesma formação, as 4 casinhas protegidas. Então agora tem que tomar cuidado, porque se eu jogar meu bispo, ele foge, né? Eu vou tirar o ataque dessa casa. Então, ó, aproximei o rei para tirar a casa dele, ele vai ter que ir para trás. Sempre quando eu aproximo o rei, ele tem que ir para trás, ó. Os bispos atacando essas casas, né? E aí quando eu aproximo o rei, ele tem que ir para trás. Agora tudo bem, ó. Beleza, eu vou fazer bispo, bispo, rei de novo. O bispo ameaça aqui, o bispo ameaça aqui. Então, claro, eu não vou tirar o meu bispo dessa diagonal branca, senão o rei vai entrar aqui, né? Se eu tirar o bispo dessa diagonal preta aqui agora, o que vai acontecer? Se eu tirar o bispo da diagonal preta, o rei vai querer entrar aqui, né? E agora? Vamos aproximar o nosso rei, podemos diminuir as casinhas, ó, bispo, mantendo a diagonal aqui, o bispo, mantendo a diagonal aqui, e o rei. Pronto, fiz a mesma formação, bispo, bispo e rei. Tá? Agora o rei preto chegou na parede do tabuleiro. Todas as casas em volta dele estão ameaçadas, exceto uma, claro, né? Porque ele tem que ter onde jogar, senão é empate. Agora eu tenho que escolher. Eu vou dar o checkmate no canto desse cantinho ou nesse cantinho, porque o rei não toma checkmate com 2 bispos se não for no canto. Ah, escolhi esse cantinho de casa branca, por exemplo. Então tá, vou levar meu rei para lá. Posso tirar o meu rei para qualquer canto do tabuleiro. O rei adversário não vai nunca sair dessas 2 casinhas, porque os meus bispos prenderam ele lá. Os bispos formaram uma cadeia para o rei aqui, né? Eu só tenho que pensar em levar meu rei para o canto, porque eu já sei, né? Tilelê me ensinou que o rei não toma mate se não tiver aqui no canto, né? Então agora eu tenho que fazer o rei andar para o canto. Como que eu vou fazer o rei andar para o canto? O meu rei já está aqui, no canto do tabuleiro, aonde que eu estou pensando em dar mate nele, né? Por exemplo, ó. Aí, pronto, ó. Eu não quero que ele fuja, eu quero que ele venha para o canto. Então o que eu faço? Eu tiro... Peraí, minha seta está ruim aqui. Eu não quero que ele fuja, eu quero que ele venha para o canto. Então eu vou tirar o meu bispo daqui e vou colocar o meu bispo aqui, ó. Porque aí eu ameacei essa casa e ele vai ter que ir para o canto. Ah, mas eu não quero que ele volte para cá, então eu vou ameaçar essa casa aqui, ó. Ele vai ter que ir para o canto. Tá? Agora tem que ter um pouquinho de cuidado, porque se jogar o bispo aqui vai afogar, né? A gente leva o rei para o canto. E quando o rei aproximar, cheque. Quando o rei for para o canto, checkmate. Um bispo ameaça, o outro protege e o rei tira as casas. É aquela posição que eu mostrei para vocês no início. Não é fácil fazer isso de primeira. Tem que fazer várias vezes, botar a posição de chess e jogar. Mas uma coisa, quando eu vejo uma posição dessa, é o seguinte, eu tenho que botar meus bispos juntos com o rei, e eu vou aproximando eles juntinho assim, e vou aproximando o rei também, entendeu? Ah, mas se eu tirar o bispo daqui, ele vai... Ah, beleza, eu vou aproximando aqui, nem estou pensando muito... Opa, agora eu cometi um erro, né? Espera só um pouquinho que eu cometi um erro. Aqui eu estou aproximando os bispos juntos com o rei. Pronto, bispo junto com o rei, encostei o rei na parede. Agora é só levar o rei para dar o mate lá no canto. Ah, mas se eu jogar o bispo aqui agora, ele vai capturar meu bispo, né? Então, peraí, só um pouquinho. Vem para cá, rei. Tira o rei para cá. Olha lá, ó. Vem para cá. Pronto, agora eu vou tirar a casa para você não fugir. Vou tirar a casa para você não fugir. E aí, isso não é cálculo. Eu não estou calculando nada. Eu já sei que eu tenho que andar com os bispos junto com o rei e empurrar o rei adversário para o canto. Não calculei nada, nem sabia onde que ele podia jogar. Eu só sei que se eu cruzar os bispos e andar junto com o rei, eu consegui empurrar ele para o canto. Claro que isso não é... Ah, meu aluno do 3º ano tem que saber fazer isso? Dar mate de bispo e rei? Não. Mas se eles tentarem 10 vezes fazerem isso, eles vão calcular coisas. Ah, mas se eu jogar aqui, ele foge por ali. Se eu jogar aqui, ele foge por ali. Até uma hora que isso vai ser uma coisa mais fácil de perceber. Tá? Esses são os mates elementares. 2 torres e rei contra rei, torre e rei contra rei, dama e rei contra rei, e os 2 bispos e rei contra rei. O mate de bispo e cavalo e rei contra rei a gente não costuma falar em sala de aula porque realmente é muito difícil. É possível, é forçado, né? Possível, mas
não é um mate que a gente trabalha como padrão em sala de aula. E aí vocês viram depois os padrões de mate, além dos mates elementares, que foi aquele mate de Anastásia, mate do corredor, né? Mas é bastante coisa já para hoje, são 10 horas já, né, Eli? E as dúvidas? Exatamente. É do módulo 4 esse conteúdo, né? Cheque, checkmate. O que acontece? O Leandro mostrou agora o checkmate com 2 bispos, para vocês verem que a gente pode ensinar o xadrez um pouco mais técnico também. Às vezes vocês vão querer ensinar o xadrez para um aluno do ensino médio, para um aluno do Fundamental 2, que é os anos finais, né? Ou para um adulto, e a gente pode usar uma linguagem mais técnica. Por exemplo, você vai usar o boizinho e a cerca elétrica? Não, quando você for falar para um adulto. Você vai usar uma coisa da vida dele. Pensa em alguma situação da vida dele e joga para aquela situação. Eu falo para as pessoas o seguinte: tudo que vocês ensinarem, que vocês ligarem uma situação da vida da pessoa, pode compartilhar a tela aí, por favor, Leandro? Parei. Tudo que vocês forem ensinar, que vocês levarem para uma situação da vida da pessoa, vai ser mais fácil. É um adulto, leva para alguma coisa da vida do adulto. É uma criança, leva para alguma coisa da vida da criança. É um adolescente, leva para alguma coisa da vida do adolescente. Se ele fizer uma conexão com a emoção, com aquele momento, ele vai aprender mais fácil. Então, o Leandro mostrou que a gente pode usar o boizinho, mas a gente pode também usar o checkmate mais técnico. Então, a maneira que você vai ensinar vai depender exatamente de para quem você vai ensinar. Só isso. Se você pegar esse boizinho e ensinar para um adolescente, vai funcionar do mesmo jeito, ele vai entender bem. Vai entender bem. Sabe qual é a preocupação que eu tenho, Eli? É o seguinte, eles rapidamente começam a sentir uma demanda das crianças de coisas mais assim. Chega no final, não conseguiu ganhar. Está com a torre e um rei contra um rei, ciscou e não ganhou. E frustra. Aí quando você mostra, muitos vão memorizar, muitos vão entender, né? E aí a ideia é que mostre como faz, alguns vão pegar muito depois. Eu lembro, Eli, quando eu mostrei o mate torre rei contra rei para Isabela, na minha cabeça ela não tinha entendido nada do que eu tinha falado. Eu mostrei o mate torre rei contra rei para ela devia ter já uns 8 para 9 anos, e ela, na minha cabeça, ela não entendeu nada. Aí, logo depois, numa competição, ela foi lá e a Elisa, no Campeonato Brasileiro Escolar, a Elisa lá em Caxambu, eu estava de árbitro no Campeonato Brasileiro, a minha aluna estava jogando, chegou no final, torre rei contra rei. Eu olhei e falei, ela não sabe. Tem que ter técnica para fazer, tem que saber o que tem que fazer. E eu falei várias vezes isso para ela. Mas na minha cabeça ela não sabia fazer. Ela pensou devagarzinho, foi pensando. De repente veio uma luz assim, ela começou a fazer certinho. Por quê? Foi apresentado e a gente precisa apresentar, porque o fantástico do xadrez é isso, né? Numa sala de 30 alunos, tem aquele que vai ter dificuldade de entender o movimento da peça, tem aquele que vai ter dificuldade que vai conseguir ver se jogar aqui captura, e tem aquele que vai falar assim, não, se eu jogar aqui, ele vai jogar ali, eu vou jogar ali, ele vai jogar ali. Tem que dar opção para todos desenvolverem, né? E eu acho fantástico isso, porque os professores são demandados dessa necessidade deles, né? E graças a Deus, e vai acontecer de vocês se encontrarem alunos que vão falar, ô professor, mas e se eu fizer isso, o que acontece? Aí fala assim, ixi, caramba, se você fizer isso, eu não sei. Deixa eu pensar aqui um pouquinho, né? Xadrez é isso, né? Então, assim, mostrar os checkmates elementares, mostrar os padrões, deixa eles. Alguns vão pegar rapidinho, alguns vão andar mais um pouquinho, outros vão ter mais dificuldades, né? Mas a gente tem que mostrar, porque quando eles entendem isso, a gente consegue explorar mais o xadrez pedagógico, explorar a elaboração de planos, porque não deixa de ser, né? Imagina, você sabe onde você tem que chegar, é botar o rei de frente para o rei com a torre ameaçando. Agora, como você vai fazer isso? Você tem que fazer um plano.
Então, aí a gente começa a cobrar, a mostrar para a criança o seguinte: você tem que fazer um plano. Se você jogar de qualquer jeito, vai ficar repetindo movimentos aí, o árbitro vai falar assim, empatou. Né? Então você tem que ter um plano. Beleza? É importante a gente, toma cuidado, tá? Não vai querer achar que seu aluno do primeiro ano vai aprender isso tudo, porque não vai. Não. Tá? Mas o aluno do primeiro ano, ele consegue entender como que dá checkmate com 2 torres. Ele consegue entender como dar checkmate com uma dama e com um rei. Sim. Ele vai ter dificuldade para usar uma torre só e o rei. Mas uma dama e o rei ele já vai conseguir, dependendo da forma que você ensinar. E 2 torres ele vai conseguir tranquilamente. Mas olha, ele só vai conseguir isso em outubro, novembro, tá? Ele não vai conseguir isso em abril, não, tá, gente? É no final do ano mesmo. Ele começou até em fevereiro, só vai conseguir isso em novembro, tá, gente? Fiquem calmos, fiquem tranquilos. O aluno do terceiro ano, ele vai conseguir com uma torre só tranquilamente. O do segundo ano vai ter dificuldade. Tranquilamente, não. Não, ele vai aprender. Pode ser que ele não consiga no jogo. Ele vai aprender. Vai fugir o rei. Ah, vai fugir. E quando captura a torre? No quarto, verdade. No quarto e no quinto ano, essas ideias de mostrar os mates elementares, ela é mais clara na cabeça de vocês, para os adultos também, para os adolescentes também. Essa quarto, quinto ano, essas ideias nos mates elementares, ela é mais clara. E ela é legal porque, por exemplo, o mate do corredor, você ensina para o seu aluno que ele também tem que pensar em defender, né? Que ele precisa também abrir uma saída para o rei. Então isso é muito importante. Beleza? Galera, nós vamos encerrar. Eu só queria dizer para vocês que a gente... eu vou botar o link lá no grupo de vocês também, de uma outra live que vai ter amanhã sobre temas táticos. Eu vou fazer. E essa semana passada nós tivemos uma sobre um pouquinho de finais de peões. São atividades que nós estamos fazendo para alunos de outros cursos que fizeram com a gente e que acabaram os cursos, aí eles estão lá, tipo assim, acabou o curso e agora? Aí a gente está criando alguns encontros para eles também com conteúdo, e aí serve para vocês, serve para todo mundo. E nós estamos fazendo em forma de live para todo mundo ter acesso, porque pelo Meet a gente tem restrições. Tá? Então vou colocar no grupo de vocês. O módulo 5 já está aberto para vocês lá. E foi um prazer. Vamos encerrar, Eli? Grande abraço a todos. Beijo para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Me despeço. Valeu.